ao fazermos justiça estamos pregando a palavra de Deus. Fazer justiça pode sim levar algumas pessoas a ouvir o Evangelho. No entanto, achar que as obras de justiça são a mesma coisa que pregar o Evangelho, isso é um erro grosseiro. Isso não é bíblico. Toda pregação do Evangelho levará a uma preocupação por justiça, mas nem toda ação de justiça está ligada à pregação do Evangelho. A prática da justiça, ela não substitui a pregação do Evangelho. O que ela pode é ajudar na propagação do Evangelho. É mais ou menos assim: o Evangelho produz interesse pelo pobre e pelas obras de justiça, e ajudam na pregação do Evangelho. Justificação pela fé nos leva a fazer justiça, e fazer justiça leva muitas pessoas a buscar a justificação pela fé. Onde que a gente aprende isso? Nos 6 primeiros capítulos de Atos. Você lê ali os 6 primeiros capítulos de Atos, você vai perceber que em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja. E quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, o que acontece é que ele fez com que aquelas pessoas repartissem de forma radical os seus bens entre os pobres. Lucas diz que as pessoas vendiam as suas propriedades, vendiam os seus terrenos, traziam o dinheiro para distribuir com os pobres. E diz o texto que a partir desse momento, a igreja contava com o favor de todo o povo. Então preste atenção na sequência. A experiência de salvação, descida do Espírito Santo sobre a igreja, resultou em generosidade para com o pobre. E essa generosidade demonstrada ao pobre levou muitas pessoas a abrir o coração para a mensagem de salvação. Aí você lê mais 2 capítulos, chega lá em Atos 4. É dito que a ajuda ocorrida dentro da igreja fortaleceu e muito a pregação da ressurreição àqueles que estavam fora da igreja. Aí você continua lendo, chega em Atos 6. Quando o ministério da diaconia já estava estabelecido, Lucas diz assim: a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos se multiplicava. Gente, as ações práticas dos cristãos para ajudar os necessitados fez com que os observadores se interessassem pela mensagem do Evangelho. Olha que coisa impressionante. Na época, o imperador romano, um camarada chamado Juliano, que desprezava e perseguia a fé cristã, ele admitiu em carta, essa carta ainda existe, ele admitiu em carta que os cristãos, eles continuavam conquistando seguidores, porque a generosidade deles para com os pobres era algo cativante. Ele diz assim, olha o que ele diz na carta, que ele escreveu a um amigo: nada tem contribuído mais para o avanço da superstição dos cristãos do que a caridade para com os estranhos. Os galileus ímpios, os cristãos, os galileus ímpios cuidam não apenas dos seus pobres, eles cuidam dos nossos pobres. O que eu quero dizer com isso? Que quando a sociedade, quando a comunidade em geral, ela percebe que uma igreja, ela só existe em função de si mesma, em função dos seus membros, a mensagem que ali é anunciada não vai ter muita credibilidade para aqueles que estão do lado de fora.
Você constrói bem contextualizado o que eu vou falar ainda. Você constrói o Templo de Salomão. Quanto daquele dinheiro ali poderia ter ajudado milhares de pessoas carentes? Um dos legados da Reforma Protestante, você sabe qual? Calvino dizia assim: templo deve ser o mais simples possível. Para que a gente tenha condições de ajudar as pessoas. Alguém pichou lá no Templo de Salomão aquele texto do Novo Testamento: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Picharam na noite da inauguração. Eu repito, quando a população em geral ela nota que uma igreja só existe em função de si mesma e de seus membros, a mensagem ali anunciada, ela não vai ganhar muita credibilidade com os de fora. Mas se os cidadãos notarem que os membros da igreja, eles amam a sua cidade, eles se interessam pelo bem-estar da cidade, eles se importam com os carentes, com os necessitados, com os desamparados, se os membros daquela igreja buscam meios de fazer justiça, se os cidadãos da cidade perceberem essa postura da igreja, eles vão ficar muito mais receptivos à mensagem da igreja. Então o que eu quero dizer? Resumindo, a pergunta: os cristãos devem fazer evangelismo ou justiça social? Não procede. Não procede porque na vida real essas duas coisas, elas andam juntas. Certamente que a gente não deve confundir evangelismo com fazer justiça. Contudo, também não devemos separar uma coisa da outra. Porque quem deseja compartilhar a fé com os necessitados, mas não faz nada para aliviar as condições dolorosas em que eles vivem, não vai ganhar credibilidade. Tiago disse: a fé de vocês sem obras é morta. Jesus virou-se para os discípulos e disse: dai-lhe vós de comer. Então, eu quero dizer para você o seguinte: você chega lá na sua empresa, convida o funcionário para vir à igreja, dá uma Bíblia de presente, fala de Deus para a pessoa, mas oprime a pessoa com um salário horroroso. Você convida o vizinho para vir à igreja, dá um folheto a ele, fala de Jesus para ele, mas lá no seu bairro, quando tem alguma situação para ajudar os pobres ou para melhorar o bairro, você não faz nada. Depois, se você quiser olhar, eu não me lembro bem, depois você pode até me perguntar, mas eu até passei uma vez na reunião dos homens. No site da Igreja Batista de Água Branca, do Ed René, tem ali um seminário que aconteceu. 4 pessoas falaram. Uma delas
ele conta que ele estava numa reunião de célula na casa dele. E ele foi convidar o vizinho da porta da frente, no apartamento dele. Só morava eles dois no apartamento. Aí ele foi convidar o vizinho. O vizinho falou assim: eu na sua célula? Não. Vocês são um gueto. Vocês vivem isolados aí, vocês não fazem nada pelos pobres, pelas pessoas necessitadas. Aquilo incomodou de tal forma que ele arregaçou as mangas, começou a fazer várias coisas. E hoje, preste atenção, ele liderou, não tem nada com a igreja, ele começou um trabalho. O negócio cresceu absurdamente. Ele dá palestras em vários lugares do mundo, contando aquilo que aconteceu a partir daquela palavra que aquele homem deu para ele, quando ele ficou incomodado. Então, é isso. Quando eu preguei aqui na igreja sobre os atributos de Deus, já tem um tempinho isso, e quando eu preguei sobre o atributo da misericórdia, eu trouxe para vocês alguns números da miséria e da desigualdade que existe no Brasil e no mundo. E eu não poderia encerrar essa série de mensagens sem citar esses números novamente. Muitos não estavam aqui, e até aqueles que estavam, é bom vê-los de novo. Vamos lá, Laurinho. Preste atenção nesses números de 2011, 3 anos atrás aqui no Brasil. Já está aí o primeiro slide? Os 10% mais pobres detêm 1,1%, enquanto os 10% mais ricos detêm 41,9% da renda total do país. Próximo. 1% mais rico detém 12,9% da renda total do país. Tem noção do que é isso? Próximo. 2% da população brasileira detém 50% das terras do país. Quem já ouviu falar de um negócio chamado de República Velha? Coronelismo. Até hoje. Da onde que vem as terras? Próximo, Laurinho. Família brasileira gasta em média R$ 2.626 por mês. Isso é uma média geral. Na região sudeste, o número sobe para R$ 3.135 e no nordeste cai para R$ 1.700, praticamente a metade da região sudeste. Próximo. O Brasil ele é composto por 5.565 municípios. Porém, 50% de toda a renda do país é produzida por 54 municípios. Você consegue entender as implicações disso? Em números arredondados, 1% dos municípios respondem por 50% da renda total do país. Próximo. Embora o país tenha mais de 51 milhões de famílias, apenas 5.000 famílias detêm 45% de toda a riqueza nacional. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Próximo. Segundo a ONU, o Brasil ocupa o 8º lugar entre as nações de maior desigualdade econômica do mundo. O outro lá, Laurinho. Esses números que eu citei até há pouco foram números do Brasil. Agora, números no mundo.
Qualquer pessoa que possua bens em valor total superior a R$ 8.600, preste atenção, não é que você tem R$ 8.600 no banco, não é isso. Não é que você tem R$ 8.600 em casa. Se você tem patrimônio, se você tem um patrimônio de R$ 8.600, o valor de uma moto usada, essa pessoa, ela possui mais riqueza do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo inteiro. Se você tem isso, está melhor que metade da população do mundo. Não é vergonhoso, não? Isso é vergonhoso. Mas tem mais. Vai, Laurinho. Quem possui bens em valor superior a R$ 162 mil, uma casa simples em São Gonçalo, possui mais riqueza do que 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. Quem tem R$ 162 mil de patrimônio está melhor do que 90% do mundo. E olha agora, quem possui um patrimônio superior, soma aí, ó, seus carros, sua casa, de Campos, de Guarapari, de não sei aonde, daqui, soma aí. Quem possui um patrimônio superior a R$ 1.600.000, possui mais riqueza do que 6 bilhões e 930 milhões de pessoas. Está melhor do que 99% do mundo. Vai, Laurinha, próximo. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O melhor IDH do mundo é o da Noruega, o segundo da Austrália, o terceiro da Holanda. Olha a classificação do Brasil ali. Como que isso afeta, como que o índice de desenvolvimento humano afeta na prática a vida das pessoas? Vamos lá, Noruega. Como que o IDH afeta a vida das pessoas? Ó, na Noruega, a expectativa de vida, tá Noruega, Brasil e Congo ali? Na Noruega, a expectativa de vida é de 81,1 anos. No Brasil, 73,5 anos. No Congo, que é o país que está aí, ó, nessa colocação, que eu não sei dizer porquê, é por isso que eu estou falando assim. Expectativa de vida 48,4 anos. Gente, quem vive no Congo vive quase a metade de quem vive na Noruega, por causa do índice de desenvolvimento humano. E a questão aqui, preste atenção nisso, a questão aqui não é apenas o tempo de vida, é a qualidade de vida de quem vive no Congo e quem vive na Noruega. Que tipo de vida tem uma pessoa que vive na Noruega e que tipo de vida tem uma pessoa que vive no Congo? Quanto tempo uma pessoa leva na escola na Noruega? 12,6 anos. No Brasil, 7,2 anos. No Congo, 3 anos e meio. PIB per capita no Congo, 47.557 dólares. Brasil, 10.162 dólares. No Congo, 280. Obrigado, Laurinho. Gente, o que deve chamar a nossa atenção
não são apenas os números. O que deve chamar a nossa atenção são as implicações desses números para nós, individualmente como pessoas e coletivamente como igreja. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós somos muito ingratos, irmãos. Como nós somos ingratos com as coisas que Deus tem nos dado. Como nós somos, além de ingratos, arrogantes, quando nós queremos acumular cada vez mais. Senhor, por que o Senhor não me dá condições de comprar aquela casa que eu tanto quero, naquele lugar, naquela praia? Meu amigo, você está melhor que 90% da população mundial e está ingrato e reclamando com Deus. Como nós somos ingratos, como nós somos arrogantes, como nós somos egoístas. Gente, como nós somos egoístas. Essa semana eu recebi um texto. Eu até passei para alguns aí de vocês. E eu tive até um bom debate aí no Face com um de vocês. Cadê o cidadão ali? Eu achei esse texto assim de uma lucidez e de uma capacidade tão grande que Deus, através da graça geral, deu a esse homem. E ele se encaixa perfeitamente no que eu estou falando aqui, sobre essa desigualdade enorme que coloca o Brasil em 8º lugar entre as nações mais desiguais do mundo. Eu queria pedir licença a você para, acho que em 5, 10 minutos, ler esse texto. Cristóvão Buarque, quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, no outro dia, ele escreveu assim: o Brasil é um país privilegiado. Sabemos do privilégio na natureza e nas características do povo, mas tem um privilégio na história. O fato de não termos traumas que outros países têm nas suas histórias. Nunca perdemos uma guerra, nem nos rendemos. A Alemanha sofreu 2 derrotas e rendições em um mesmo século. A França, que foi invadida e ocupada durante 4 anos pelo exército alemão. Os americanos tiveram uma traumática guerra civil e presidentes assassinados. Os nossos traumas se resumem ao suicídio de um presidente e perda da Copa do Mundo para o Uruguai no último minuto, 64 anos atrás. Esses são os traumas do Brasil. Agora, nesse 8 de julho de 2014, ficamos com a sensação de um grande trauma nacional por causa da desastrosa derrota por 7-1 que nossa seleção sofreu diante da Alemanha. Por sermos o país do futebol, por termos este esporte entrando na alma de nosso povo e por sermos atualmente bons, os melhores historicamente, nós temos a razão de sentirmos o trauma com a derrota da seleção ontem. O que surpreende é como nós não temos outros traumas. Por exemplo, estamos profundamente abatidos no Brasil inteiro porque perdemos de 7-1 para a Alemanha. Mas jamais nos lembramos de que a Alemanha teve 103 prêmios Nobel e nós, nenhum.
com toda a tristeza que sinto pelo fato de termos sido derrotados, e com um score tão grande do ponto de vista do interesse nacional, do ponto de vista das consequências para o futuro, é muito mais grave para o futuro do país o fato de estarmos perdendo para a Alemanha de 103-0 no campeonato do Prêmio Nobel. Nós não nos traumatizamos no dia 14 de março de 2013, quando foi divulgado o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, que nos deixou 85, como é que fala? 85º lugar. Entre 106 países analisados. Entre esses países estão alguns dos mais pobres do mundo. Entre os 106 ficamos no 85º, quase na lanterninha. E não nos traumatizamos. E nós nos traumatizamos por sermos o quarto ou até o terceiro em futebol, dependendo do resultado do jogo no próximo sábado. O mundo inteiro disputou para ter seus times na Copa. Foram selecionados 31 e nós fomos disputar com eles. Apenas 32 foram selecionados como os melhores. Aos poucos foram sendo eliminados. O nosso chegou ao último estágio, que são os 4 finalistas. Não chegamos à finalíssima, mas chegamos à anterior. Na pior das hipóteses, sairemos dessa Copa com a 4ª melhor seleção de futebol do mundo. E o Brasil está de luto, num sofrimento que dói na gente, sobretudo quando vemos as crianças que choraram no estádio, nas ruas, pela derrota que elas não esperavam e nem entendem. Mas não nos traumatizamos. No dia 3 de dezembro de 2013, quando foi divulgada a classificação do Brasil na educação, entre 65 países ficamos em 58º. Uma avaliação que analisa 65 países, feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Europa, deixa-nos em 58º, entre 65. E não houve nenhum trauma naquele 4 de dezembro, dia seguinte à divulgação do resultado. Esse campeonato, que não gerou qualquer tristeza, mas suas consequências para o Brasil são muito mais trágicas do que o resultado do jogo contra a Alemanha. Nós não tivemos o menor constrangimento, o menor trauma, a menor tristeza quando no dia 1º de março de 2011 a Unesco divulgou a sua classificação da educação para 128 países e nos colocou em 88º lugar, ou seja, um dos piores. E quando falamos em 128 países, estamos incluindo os mais pobres do mundo. Não nos comportamos apenas com países da elite educacional. Não foram apenas os BRICS, nem apenas os emergentes. Temos toda a razão emocional de estarmos tristes por termos sido excluídos da finalíssima decisão de quem será o campeão desse ano. Temos toda a razão de estarmos tristes porque ainda não foi esse ano que ganhamos o Hexa. Mas também precisamos ficar tristes com as outras nossas classificações na educação, na saúde pública, na violência, no quadro social. Todo direito à tristeza, mas não esqueçamos as outras razões para sofrer também. Até porque são essas outras razões de sofrimento que nos levariam a superar os nossos problemas e construir um futuro que nos vem sendo negado há séculos. Precisamos ver nessa derrota, como o jogador Davi Luiz no final do jogo, quando ainda dentro do campo, pela televisão chorando, ele disse o seguinte: desculpa por não ter feito vocês felizes nesta hora. Veja a que grandeza. Ele não disse que estava triste por não ser campeão do mundo, estava triste por não ter feito a nós, os brasileiros, felizes nessa hora. E continuou: mas aqui tem um cidadão disposto a ajudar a todos. Ou seja, a derrota foi de um jogo, não foi a derrota de uma história. E continua: eu só queria dar alegria para o meu povo que sofre tanto por tanta coisa. Esse sentimento vindo dele, confesso, me surpreendeu. Quando ele lembra, queria dar uma alegria para esse povo que sofre tanto por tanta coisa. E ele diz: queria pedir desculpa, só queria fazer meu povo sorrir pelo menos no futebol.
Veja que sentimento esse rapaz teve. Sair da